Já falou com a pessoa do seu lado? Tá, glória. Obrigado, músicos. Vocês foram muito guiados hoje, vocês vão entender já já. Pode sentar, obrigado. Olha, eu garanto para você que eu não mandei mensagem para nenhum músico, nem pedi repertório específico. Mas hoje o nosso tema é o inigualável Jesus. Amém. Vou falar sobre ele um pouquinho. Mas antes de começar, eu queria dizer a vocês que poucas coisas nessa vida me apaixonam tanto quanto o jeito assembleano de Carol. Até de falar, quem percebeu? O jeito de falar, de pregar a palavra, é assembleano todo. Eu sonhava em casar com uma assembleana e Deus me deu uma. Glória a Deus por isso. Estava chavecando ela aqui ao vivo, mas é permitido, né? Aleluia. Irmãos, por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Transmitir mais uma vez o abraço dos nossos pastores, amém? Nosso pastor Fábio e a Cássia, eles estão em merecidas e raríssimas férias. Alguns dias, mini férias, alguns dias de descanso, mas ele pede sempre para eu deixar o abraço dele para a igreja, tá bom? Você quiser falar com ele só para mandar um abraço, dizer que está com saudade, está liberado, tá certo? Mas se for bucha, pode falar comigo. Você manda para mim, tá bom? Glória a Deus. Você está feliz, irmão? Amém. Se você não tiver, você vai sair daqui feliz. Amém. Alegre. Você sabe que tem um entendimento equivocado de que o Evangelho é feito para que você seja feliz. O Evangelho não é feito para que você seja feliz, irmãos. O Evangelho é feito para que você seja salvo. Amém? Amém? A sua felicidade depende muito de onde você põe as suas expectativas. Amém? Felicidade tem a ver com o que você espera de satisfação. O homem em si mesmo, ele é incompleto. Se tem uma coisa que me ensina a pirâmide de Maslow, ou de Maslow, como você preferir, é justamente a respeito da incompletude humana. O ser humano em si mesmo, ele é incompleto, ele está sempre querendo alguma coisa, buscando alguma coisa, ele é totalmente insaciável em si. Amém? Amém? Mas é exatamente por isso que Deus nos traz Jesus Cristo e toda a sua plenitude. Amém? Aquele que nos preenche em todas as coisas. E João, o Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1, nós vamos ler devagarinho alguns versículos. Eu estava essa semana assistindo um vídeo, eu gosto de consumir alguns conteúdos sobre história, já perceberam, né? E eu estava vendo um historiador sendo entrevistado, num desses zilhões de podcasts da vida, e eles estavam discutindo a respeito de como o cristianismo, ele tomou toda a cultura ocidental. Todas as culturas ocidentais, de alguma maneira, absorveram o cristianismo. Existe um equívoco muito grande, especialmente dos céticos, de quem gosta de manchar a imagem do cristianismo, né? Aquela propaganda barata, de que o cristianismo só conseguiu isso por meio de guerra ou imposição à força, o que não é verdade. Isso é um equívoco técnico muito grande. Existiram diversas conversões de reis e absorção da cultura cristã por parte de outras culturas, simplesmente sem nenhuma explicação de imposição, de guerra, de uma nação sobre outra, ou mesmo de negociata. Amém? É interessante porque na conversa tem um momento que o historiador diz bem assim, por que? O cara pergunta para ele, por que isso aconteceu? Ele diz, cara, não sei explicar direito. Por quê que o evangelho, onde chega, ele toma conta? Amém? Especialmente na cultura ocidental, na oriental também, mas nós entendemos que lá tem um motivo, amém? Tem profecias bíblicas específicas para aquele povo, é uma outra questão, mas na cultura ocidental, aí ele diz assim, o que me chamou a atenção foi o título do vídeo, como um Deus morto venceu todos os outros deuses. Porque Jesus, tecnicamente falando, humanamente falando, Manu,
meu mestre, meu cabeleireiro, me salvou hoje, Emanuel, gente. Cortou meu cabelo, tirei ele do descanso dele de Nara, em pleno domingo ele cortou meu cabelo, me deixou com cara de jornalista, ele disse, esse corte meio William Bonner, muito obrigado. Mas como que um Deus que aparentemente, tecnicamente, humanamente falando, morto, que não pode ser apalpado, nem sequer visto, não tem imagem de escultura sobre Jesus oficial, tiveram que criar uma ideia do rosto de Cristo. Como que esse Deus conseguiu vencer o panteão dos deuses gregos, o panteão romano, o panteão dos nórdicos, Odin, Thor, Zeus? Todos eles se curvaram diante de um Jesus. Uau! Um Jesus que não se pode ver, um Jesus que alguns contestam inclusive a existência, e é curioso do porquê que se contesta a existência de Jesus. Por que se contesta tanto, historicamente, às vezes, a existência de Jesus? Não é tanto assim, mas sempre tem aquela oposição para dizer que ele não existiu, exatamente porque ele não deixou nenhum resto mortal, ele não ficou no túmulo. Você não vê cristãos ao redor do túmulo com um corpo embalsamado, ou uma imagem daquele corpo que foi morto e que foi sepultado ali na cruz, erguido para que todo mundo se ajoelhasse e nós estivéssemos lá agora, nesse momento em Jerusalém, naquele túmulo que seja o oficial, com aquela imagem erguida, adorando aquele Deus. Mas nós adoramos um Deus que não vemos, um Jesus que nunca tocamos fisicamente, mas que temos durante mais de 2000 anos a convicção de que Ele existe, que está conosco, que fala conosco. Que fé é essa que consegue contagiar déspotas, reis? A gente cresce ouvindo que o Império Romano não teve escolha a não ser tornar o cristianismo oficial, foi uma questão política, mas isso não condiz com a verdade. O Império Romano conseguiu incendiar Jerusalém, destruir, acabar com os judeus durante um bom tempo. Não tinha necessariamente essa necessidade exata de fazer isso. Porque parte do povo estava se convertendo, isso para ele não era nada. Eles poderiam simplesmente agregar na cultura deles, que eles já agregavam vários outros deuses, várias outras religiões, não precisava tornar oficial. Mas eu quero dizer para você, irmão, e você já deve saber disso, que quando Jesus, Ele se aproxima de nós, quando a cruz é vista por nós, algo diferente acontece, a gente é atraído sem muita explicação. Sabe, irmãos, eu já li muitos livros, eu já assisti muitas aulas, eu já vi muitas palestras sobre diversos temas, filosofia, direito, meio ambiente, vários outros assuntos, mas eu quero dizer para você que na minha vida cotidiana isso não mudou muita coisa. Eu continuei sendo um homem duro, alguém difícil, eu sou duro na queda no meu dia a dia lá fora, mas eu quero dizer uma coisa para você: quando Jesus fala comigo, quando Ele me alcança, quando Ele me toca, eu me quebranto inteiro, porque nada do que eu ouvi, nada do que eu vi conseguiu fazer o meu coração arder. Mas quando Ele fala comigo, irmãos, eu consigo entender aqueles discípulos no caminho de Emaús. Eles disseram: olha, não era por isso que o nosso coração ardia enquanto Ele falava conosco. Não era por isso que o nosso coração ardia. Se você pegar esse texto de Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, e você vê que eles estavam indo lá no caminho de Emaús, você vai ver que a Bíblia está falando de homens que estavam entristecidos, agoniados, sobre a situação política e religiosa de Israel. Eles estavam agoniados porque Jesus tinha morrido. Jesus começa a falar com eles, ele diz bem assim: olha, você não sabe, você não estava em Jerusalém, você é o único que estava em Jerusalém, não sabe do que aconteceu. Jesus morreu, varão, profeta, homem de Deus, ele morreu, e a gente achava que ele ia redimir Israel. Já fazem 3 dias que ele morreu, e nada. Aí chega um momento que eles dizem: embora algumas mulheres já tinham dito que ele ressuscitou, morreu, mas não estava mais na tumba, e elas tiveram uma visão, mas o fato é que a gente não está vendo. A Bíblia diz que eles pararam de tristeza.
Eles estavam andando e pararam para falar sobre isso com tristeza. E Jesus começa a ensinar essas coisas para eles, para no final eles dizerem: o nosso coração ardia, queimava. Ele conseguiu apaziguar a tempestade que estava dentro deles, que deixava eles inquietos. E é exatamente isso que eu sinto quando Ele fala comigo. É exatamente essa sensação, essa experiência que eu tenho quando Ele fala comigo, quando Ele se aproxima, quando eu estou exposto à presença dEle. Não tem nada, irmãos, que a gente consiga comparar. Eu posso passar a minha vida inteira escrevendo vários sermões para poder tentar definir Jesus Cristo em toda a sua plenitude, mas eu não vou conseguir, porque Ele é muito mais do que palavras. Ele é muito mais do que canções, Ele é muito mais do que gestos de louvor e adoração. Ele é muito mais, irmãos, do que qualquer coisa que o homem possa produzir em si mesmo. Não tem nada em nós mesmos que consiga ser produzido por nós, que consegue se comparar, se equiparar a quem Jesus é em sua totalidade. Amém? Ele só pode ser enxergado e compreendido em sua totalidade quando nós olhamos para o seu amor por nós, o nosso proceder. Quem era você antes? Quem é você hoje? Aí reside quem Jesus é. Amém. E João capítulo 1 diz, versículo 1, que no princípio Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz, ela resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Amém. E aí ele começa, o apóstolo João agora, ele primeiro fala de Jesus, e começa a falar sobre o que a Bíblia mesmo intitula, os textos intitulam de o testemunho de João Batista. Por que é importante o testemunho de João Batista? Eu quero lembrar para você que João Batista, dito pelo próprio Jesus Cristo, foi o maior homem nascido de mulher. Amém? Amém? Então esse homem esse homem tinha algo a dizer, era bom a gente parar para ouvir, sim ou não? Ele simplesmente foi o maior homem nascido de mulher, João Batista. E a Bíblia fala do testemunho de João Batista, e João Batista falando sobre a pessoa de Jesus, aqui no versículo 14, versículo 15, que é onde começa o testemunho dele. João Batista, nos seus sermões, ele exclamava assim, João fez questão de documentar, João testemunha a respeito dele e exclama, versículo 15, este é o de quem eu disse, que vem depois de mim, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Ele está dizendo, esse veio depois de mim na ordem cronológica, mas ele possui a primazia, porque ele já era antes de mim. E eu fiquei pensando nisso, meu Deus, por quê? Como assim a primazia? O que será que João queria dizer com isso? A primazia de todas as coisas. E eu fui olhar no texto, essa primazia aqui se trata de uma primazia cronológica. Quer dizer que Jesus, ele veio antes de todas as coisas. Mas não é só cronológica, pura e simplesmente, mas também de importância. Ele veio antes de todas as coisas, e ele está acima de todas as coisas. Amém? Qual é o grande problema, irmãos? O problema é o seguinte: nós temos aqui um Jesus que nós consideramos e sabemos que é rei, sim ou não? Amém? E aí tem um detalhe muito interessante que eu estava pensando em casa. Você sabia que Jesus é rei, independente de qualquer coisa? Vou explicar, esmiuçar. Eu sei que parece óbvio, mas não é tanto. Jesus, ele era rei, mesmo andando na terra como servo. Ele era rei porque é inerente à natureza dele. E ele teve que, mesmo se esvaziando, se fazendo de servo, nascer numa linhagem real. Você entende isso? Deus fala com Samuel lá em 1 Samuel capítulo 16 e diz assim: Samuel,
por que você está clamando ainda e chorando por causa de Saul? Eu já rejeitei ele. Prepare, coloque o azeite no chifre, porque eu levantei para mim um rei. Ele já estava falando de Jesus. Ele diz: da casa de Jessé eu levantei um rei. Jesus veio da linhagem de Jessé, amém? Então, mesmo que ele não tivesse o dinheiro, mesmo que ele não tivesse a coroa, mesmo que ele ainda não tivesse o reconhecimento, ele já era rei, sobre tudo, sobre todos. A gente acabou de ler João dizendo que ele era antes de todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito existiria. É por meio dele que tudo veio existir. Então, irmãos, tem a ver com a natureza, não é parecer ser, é ser. Você está entendendo isso? Não é parecer ser, é ser. Ele é rei. Amém. Ele governa sobre tudo, sobre todos. Ele já tinha autoridade sobre todo mundo. Ele diz: olha, Jesus antes de ser crucificado, ele diz: olha, se eu quisesse, era só eu orar, e o Pai mandaria aqui miríades de anjos para me livrar da cruz. Ou seja, ele nunca perde o controle da situação. Peraí, eu vou repetir para você. Jesus nunca perde o controle da situação. Não são as correntes que dizem isso. Não eram as correntes que estavam prendendo Jesus. As correntes não podiam dizer que ele estava fora, sem o controle da situação. Não era a quantidade de soldados, não eram os governos, não era a vontade dos judeus querendo matar, não era a política da época. Nada estava tirando Jesus do controle da situação. Ele escolheu. Amém? Ok. E João diz: olhe, eu estou aqui primeiro falando, ele vai falar depois, o ministério dele vai começar depois, mas mesmo assim, ele já era antes de mim. Eu fiquei preso nesse versículo durante um bom tempo, lendo e relendo. Ele diz, porque ele tem a primazia. E qual é a mensagem que isso passa para nós, irmãos? Passa para mim o seguinte: eu entendo que Jesus é rei, eu aceito Jesus, eu faço parte desse reino, mas eu posso não estar dando essa primazia para ele. Jesus, ele é inigualável. Você não vai conseguir igualar Jesus em nada, nem em poder, nem em graça, nem em misericórdia, nem em amor, nem em sofrimento. Ninguém vai conseguir igualar Jesus, mas nós temos a opção de substituí-lo em nossas vidas. O problema de não vermos esse reinado surtir efeito na minha e na sua vida é porque a gente pega a primazia, o trono que era dele, e coloca outras pessoas, coloca outras coisas. Primazia, irmão, também é uma coisa chamada prioridade. Jesus, ele não pode ser só a nossa prioridade quando se trata de clamar para receber algo. Ele também é a nossa prioridade quando se trata de dar algo para ele. Ele tem a primazia. Você sabe que quando João Batista era um homem muito honrado naquela época. O que João Batista falava tinha um peso tão grande que ele foi decapitado por isso. Porque os reis consideravam, Herodes considerava o que João Batista falava. Amém? E esse João Batista, com toda a honra que tinha, com todo o poder que tinha sobre a vida dele, todo o reconhecimento que ele tinha, ele mesmo assim disse: olhe, eu só estou aqui para preparar o caminho dele. Amém. A vaidade não tinha lugar para ele. Ele não queria ocupar um lugar que não era dele. Ele não queria colocar nada na frente daquele que viria depois dele, e que já era, e que sempre foi. Ele disse: não, você está me vendo aqui, mas a primazia não é minha. A primazia não é minha, é dele. A primazia é dele. Amém. E como é que eu consigo fazer com que Jesus reine através de mim?
E é importante dizer isso, irmãos. Voltando aqui um pouco, eu quero que você abra sua Bíblia agora em Romanos capítulo 1. Voltando aos discípulos no caminho de Emaús, você sabe que o grande problema é que eles estavam em luto por alguém que estava vivo. Amém? Eles estavam curtindo o luto por alguém que estava vivo. É ou não é? Amém? E a gente olha para as mídias hoje, às vezes olha para alguns irmãos, inclusive alguns ministros do Evangelho, homens poderosos, fervorosos, e que estão de luto ainda pelo Brasil. Eu vi um monte de crente botando luto pelo Brasil. Eu olhava assim, bom, luto pelo Brasil, luto pela situação política do Brasil. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: o rei continua sendo Jesus Cristo. Ele continua no controle de todas as coisas, irmão. E gente sofrendo, é óbvio que quando a gente vê uma situação conturbada, como a gente viu por esses dias, é óbvio que a gente fica, pode até se abalar com aquilo, até certo momento, a gente pode não gostar ou não concordar com aquilo, tudo bem, irmão, não se trata disso, se trata de você viver um luto, quando você deveria estar alegre, quando você deveria iluminar, você está sendo absorvido pela escuridão que está lá fora. Jesus disse: olha, não se acende uma candeia para esconder ela debaixo do alqueire. Você não pega uma lâmpada e coloca ela debaixo da cadeira, debaixo da mesa, não, pelo contrário, você coloca no ponto mais alto da casa, para que todos sejam iluminados por ela. Essa é a questão. Você está dizendo amém, glória a Deus, mas você é a lâmpada. Você é que tem que iluminar. Você tem que levar a mensagem da vida e não absorver o luto. Amém? Nós servimos a um Deus vivo, e é exatamente por ser vivo que Ele derrotou todos os outros deuses do Ocidente. E aqui, como é que eu vou fazer o reinado de Jesus operante, irmãos, nesse mundo? Simples. Romanos capítulo 1, versículo 17, o que é que diz aí? Diz o quê? Que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Como? De fé? De fé? Então, espera, a justiça de Deus, a vontade dEle, o governo dEle, vai se revelar por meio do Evangelho, e o Evangelho se manifesta de fé. Aleluia. Mas como é que a fé é exercida? Aí a gente vai lá para 2 Coríntios 4,13, que diz: nós cremos, por isso, ora, eu preciso falar para exercer fé. Quando eu exercito a minha fé, o Evangelho é manifestado, e o Evangelho, uma vez manifestado, ele também revela a justiça de Deus, ou seja, para que você traga o governo de Jesus, a soberania de Jesus, para a sua terra, para a sua nação, você precisa viver em fé. Não é viver em guerra, não é viver em luto, não é viver humanamente, porque as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. É vivendo de fé em fé, é falando, é declarando aquilo que Ele deixou escrito para mim e para você, aquilo que Ele deixou como testamento vivo na minha e na sua vida, colocar para fora. É interessante que todo crente que estava em luto pelo Brasil não tinha uma palavra de Deus para dar. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, é verdade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe quem é nação santa? Alô? Você sabe quem é nação santa? Quem é nação santa? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Eu sou feliz
porque o Senhor é o meu Deus. Na minha casa Ele continua sendo rei. Na minha casa vai ter abundância de paz, vai ter abundância de graça, abundância de amor. Na minha casa a palavra de Deus continua soberana sobre tudo. Eu sou a nação santa do Senhor. Eu carrego a majestade de Cristo. Ele é o meu rei. A Bíblia diz que Ele me transportou do império das trevas para o seu reino. Então, irmãos, eu não tenho mais nada com eles lá fora. Pelo contrário, eu vou atrair eles. Eu vou puxar eles para cá. Aleluia! Aleluia! O evangelho, irmãos, não precisa de uma forcinha, de uma ajudinha. Uma vez eu conversando com o Fran numa live que a gente fez, e explicando por que eu, particularmente, eu não acredito em nenhuma ideologia que traz o que a gente chama de engenharia social. Por quê? Qual é o meu problema com engenharia social? É que engenharia social é focada no humano. Vou dar dois exemplos para você. Materialismo histórico de Karl Marx é fundamentado no humano. Materialismo, amém? Vou dar outro exemplo, para você não achar que eu estou fazendo aquele discursinho de sempre. O próprio liberalismo de Adam Smith, baseado no humano. Mas Jesus disse: o meu reino não é daqui. Jesus não está preocupado com o agora e o aqui. O agora e o aqui, você vai ser suprido nele, amém? Mas tudo que lhe acontecer aqui é lhe preparando, lhe trazendo expectativa para o que você vai viver depois. Ele disse: eu vou preparar-vos lugar. Eu vou preparar lugar para vocês. Vocês estão aí simplesmente para anunciar essas coisas. Irmãos, depois não ia dar tempo da gente discorrer todo aqui o capítulo 11 de Romanos, mas depois, se você quiser ler em casa, por favor, Romanos capítulo 11. O apóstolo Paulo disseca a questão da eleição da graça, e não é no aspecto que você está pensando, no aspecto calvinista ou arminiano. Não vou entrar no mérito, embora nós somos arminianos, glória a Deus. O apóstolo Paulo começa a dizer o seguinte, ele diz: olha, eles rejeitaram, os judeus rejeitaram a ele, e por conta dessa rejeição, vocês foram alcançados primeiro, e foram enxertados como oliveira brava, é assim que ele diz, mais ou menos. Aí depois ele diz assim: mas isso aconteceu para que, ao vocês serem enxertados nele, eles percebam que estão cometendo erro. E eles assim, Deus cumpre o seu propósito. Aí no final ele não se aguenta. Eu acho que Paulo já estava cheio do Espírito ali. E ele no final do capítulo 11 ele diz: ó, profundidade das riquezas, da sabedoria. Ele conseguiu um jeito de alcançar todos os povos. Ele conseguiu uma forma de alcançar todo mundo. Ele não quer deixar ninguém para trás. E é por isso, e só por isso, que a gente está aqui nesse mundo. A gente só está aqui por isso, porque Ele não quer que ninguém fique para trás, irmão. Nem o herege, nem o escarnecedor, nem o prostituto, nem o viciado. Ele não quer que ninguém fique para trás, nem o seu pai, nem a sua mãe, nem a esquerda, nem a direita, nem os ladrões que estão em Brasília, nem os homens bons que estão em Brasília. Ele não quer que ninguém fique para trás, irmãos. E eu vou dizer uma coisa para você: para que isso aconteça, você só precisa deixar o evangelho crescer e fluir na sua vida. Você não precisa de ajudinha, você não precisa de teoria extra. Jesus era de direita ou de esquerda? Jesus é Jesus.
Jesus está acima. Jesus era socialista, Jesus era liberal, Jesus está acima de todos eles. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Todos esses líderes políticos, revolucionários ou não, da história da humanidade, especialmente da história moderna, eles morreram e todo mundo sabe onde eles foram sepultados. E lá permaneceram, e a terra consumiu, mas o nosso Jesus não. Você pode procurar de túmulo em túmulo, você não vai achar. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 13. A partir do 13 até o 19. Diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ele ter o quê? A primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Você sabe o que é plenitude aqui? Plenitude aqui no grego se trata de toda a carga, e contando com a tripulação de um navio. Aqui está falando de um navio cheio, os remadores, os caras da vela lá, que eu não sei o nome, os veleiros, é veleiro que chama, não sei, mas o pessoal que cuida da vela, o pessoal que rema, o capitão e a mercadoria. É um navio cheio, não tem espaço para mais nada. A Bíblia está dizendo que toda a completude de Deus. Lembra que eu comecei dizendo que o homem é incompleto em si mesmo? O homem sempre quer alguma coisa. Amém? É muito interessante. Depois você pode pesquisar. A pirâmide de Maslow vai dizer exatamente isso: que saciadas as necessidades fisiológicas, vêm as necessidades sociais e aí por diante. Amém? Amém? Você entendeu isso? Ou seja, você está com fome. Você está com fome, qual é a sua necessidade de momento? Matar a sua fome. Depois que você está de barriga cheia, você vai querer uma outra coisa. Vocês estão entendendo? Quando você não passar fome, quando você não tem falta na sua casa, você vai querer reconhecimento social. E aí por diante. Eu estou fazendo um resumaço. Mas isso significa que o homem sempre quer alguma coisa, precisa de alguma coisa. E a Bíblia diz: olha, Deus quis que em Jesus habitasse toda plenitude. Significa que toda vez que você tiver uma necessidade, seja ela qual for, Jesus vai ser a resposta. Todas as vezes que você tiver qualquer necessidade. É por isso que Paulo diz: e o meu Deus em Cristo suprirá todas as vossas. Senhor, eu tenho necessidade de ser amado. Jesus é a resposta. Senhor, eu tenho necessidade de ser curado. Ele é a resposta. Jesus, eu tenho necessidade de ter acompanhado, eu me sinto só. Ele é a resposta. Jesus, eu tenho medo, eu tenho necessidade de segurança. Ele é a resposta para você também. Ah, Jesus, mas eu quero alguém cuidando de mim. Uma vez um irmão chegou para mim e disse isso. É porque eu estou saindo da igreja por isso, porque me falta
alguém que cuide de mim. Eu quero lhe dizer que Jesus é essa pessoa. Nele reside toda a plenitude de Deus. Não falta nada. O salmista disse: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Por que Davi usava essa analogia? Porque ele era pastor. E ele era um exímio pastor de ovelha. Preste atenção nisso. Deixa eu contar essa história para você rapidinho. Se você acompanhar o texto de 1 Samuel, você vai ver que Davi, depois que ele é ungido rei, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele. Desde aquele dia em diante, o Espírito Santo veio sobre Davi. E Davi já era um excelente pastor de ovelhas. E aí o espírito maligno começa a atormentar Saul. E dizem: olha, tem Davi. Eu conheço um cara, ele toca harpa e ele é cheio de Deus. Aí Davi vai lá, começa a tocar harpa, e Saul pede a Jessé que Davi passe a trabalhar com ele. Aparentemente o texto fica parecendo, quando você lê, que Davi ficou vivendo com Saul o tempo todo. Mas se você for mais para frente, você for ver a guerra contra os filisteus, você vai perceber que Davi estava na casa do pai, pastoreando, e ele foi levar a quentinha dos irmãos na guerra. Onde é que você quer chegar com isso, Samuel? Eu vou lhe dizer, Davi, ele começou a se dividir entre o pastoreio das ovelhas e o trabalho com Saul, expulsando o espírito maligno. E Davi, isso mostra a responsabilidade, amém? Ele era um excelente pastor, ele não abandonou suas ovelhas, as ovelhas do seu pai. Ele continuou pastoreando com carinho. E ele, sabendo o que um pastor fazia, ele olhava para o seu trabalho e ele dizia: o Senhor é o meu pastor, assim como eu cuido dessas ovelhas, assim como não falta alimento, assim como não falta abrigo, assim como não falta cuidado, assim como não falta proteção, o Senhor, esse é o meu pastor. E sendo Ele o meu pastor, eu não vou sentir falta de nada. Eu vou me livrar de mim mesmo, dessa natureza humana que só quer, venha. E eu vou entender que eu já tenho tudo o que eu preciso. Aleluia. Eu tenho, irmão, sérios problemas com canções de autoajuda que é focada só no ter. A vitória vai vir, porque a bênção vai chegar. Não, a bênção, irmão, já sou eu. Eu já sou a bênção. Eu já sou a bênção, irmão. Não, mas o dia que eu tiver um carro X, porque eu vou ter, porque não sei o que. Não, irmãos, eu já tenho tudo que eu preciso nele. Vai chegar milhares de carros X, Y, Z, e você vai perceber que tudo que você precisava já estava nele. Uma vida rendida, irmão, deixando que Ele exerça seu reinado. Uma vida rendida é uma vida completa. Lá, quando a gente começou no Evangelho de João, eu estava lendo hoje, eu nunca tinha percebido um detalhe, eu confesso para vocês, nunca tinha percebido. Lá em João 1,16, quando João Batista está dizendo, ele falou, a gente leu 15, né? Logo em seguida ele diz: e temos recebido da sua plenitude. Aí eu costumava ler da sua plenitude, graça sobre graça. Mas na verdade o texto diz da sua plenitude e graça sobre graça. Está vendo ir lá? Temos recebido da sua plenitude, de tudo que Ele é, de tudo que Ele tem, e graça sobre graça. Irmão, você não tem motivo para andar cabisbaixo, você não tem motivo para ser infeliz. Eu comecei falando sobre isso. Por que não é para você ser feliz? Porque a felicidade reside em você colocar a expectativa na coisa certa.
Às vezes a gente vê um monte de menina, de mulher, na verdade, que é infeliz, o tempo todo infeliz, ou homens. Tem o irmão de Jonas, Milton, uma vez conversando comigo, eu me acabava de rir quando ele falava isso. Ele dizia bem assim, sobre uma pessoa que a gente conhece, que era viciada em jogar bola. Está sempre querendo jogar bola, o tempo todo. Depois ele diz quem é. Joga bola. Aí o irmão dele chegou para mim e disse assim: Samuel, na moral, fulano deve ser bem feliz no casamento, não é não? Porque nunca quer estar em casa. E o pior que era verdade. E às vezes a gente vê mulheres que vêm para a igreja e chora e se derrama porque o marido não se converteu e vive triste, sofrida, aquela cara de sofrida, vai para o monte jejuar porque o marido não se converteu, e parece que a vida não é boa, irmão, nunca. Você não vê aquela irmã exultando, se alegrando, contando os feitos do Senhor, está sempre triste. Eu quero dizer para você, irmã, se esse é o seu caso, não estou falando do caso de ninguém específico aqui, mas se esse for o seu caso, seu marido não vai se converter. Deixa eu revelar para você. Pode dizer que foi Samuel que disse. Pode reclamar depois com o pastor. Samuel disse que meu marido não vai se converter. Não vai. Sabe por que não vai? Porque você não está brilhando. O que está nele está dominando as suas emoções, quem você é. Está condicionando o seu comportamento e não o contrário. A sua expectativa, a sua bússola está apontando para o lado errado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meninas que são solteiras: homem nenhum nunca vai tornar a sua vida 100% feliz. Ele pode lhe tratar super bem. Se você chegar para tia Cássia e perguntar a ela se é o pastor que faz a plenitude da alegria dela, ela vai dizer que não. Se você perguntar ao pastor Fábio, e eu estou colocando eles porque eles têm um casamento exemplo, vou nem colocar o meu, colocar dos nossos pastores, amém? Se você perguntar ao pastor Fábio a mesma coisa, ele também vai lhe dizer que não. Ele cansa de dizer aqui, que depois que a mãe dele faleceu, ele entendeu que qualquer um pode abandonar ele, mas Jesus não vai abandonar. Eu estou falando isso porque eu liderei adolescente, pastor Aleph Fran deve ver muito isso. Tem adolescente, tem jovem que parece que se não namorar vai morrer. Só fala isso, só pensa isso. Se eu fosse uma menina, jamais ia namorar com um camarada que é carente desse nível. Porque você vai virar quase uma mãe dele. E você, rapaz, também não queira a mulher da carência do mundo todo, porque você vai se tornar o pai dela. E você não é chamado, marido não é chamado para ser pai, e nem mulher é chamada para ser mãe. Marido é para ser marido, mulher é para ser esposa. Amém? Não é para ser pai e mãe. Se você encontrar um carente desses, ficar no seu pé e ficar reclamando demais, ai, porque você é dura, porque você é isso, manda deixar de ser frouxo. Por gentileza. Eu não estou falando do temperamento, preste atenção, eu não estou falando do temperamento, porque tem homem que é melancólico, não é isso. Não estou falando que homem não chora, nem nada disso. Eu estou falando daquela carência infinita. Entende a diferença? Só é feliz se estiver com a menina. Brigou, teve uma discussão, desentendimento no namoro, aí fica nos cantos chorando para se acabar. Parece que o mundo ruiu. Eu estou rindo aqui. Eu conheci uns desses assim na caminhada. E eu confesso para vocês, vou confessar meu pecado. Eu não fui um amigo muito legal. Porque eu ficava mangando deles. Teve um, você falou agora, eu me lembrei que foi no seu aniversário. Teve um episódio no seu aniversário de 15 anos. Eu peguei um assim. Jonas é bonzinho, ele foi consolar, mas eu não.
Eu manguei mesmo. Jonas é um amor de pessoa. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Brincadeiras à parte. Irmãos, Jesus te chamou para ser completo. Eu não aqui não estou falando que você não vai precisar do seu cônjuge, ou não pode chorar no ombro do seu cônjuge, pelo amor de Deus. Aliás, todo homem quando fica doente é uma moça. Isso aí é inerente. Doeu um pouquinho, chega. Eu senti qualquer coisa, eu faço, Carol. Estou sentindo isso. Como se ela fosse médica. É outra coisa. Eu estou falando, irmãos, daquela pessoa que parece que não está nunca satisfeita, não está nunca preenchida. Isso não existe, irmão. Isso não é a vida do crente. Amém. Eu amo Carol me ama, mas se Carol acontecer alguma coisa, ela um dia não me quiser mais, ou o Senhor recolher ela primeiro, eu vou continuar, está repreendido em nome de Jesus. Mas olha, eu vou continuar pleno, cheio de Deus, cheio de alegria, cheio de força. Eu quero dizer para você, irmãos, que Jesus, Ele reverte qualquer situação. Ele reverte qualquer trauma. Freud achava que não, mas os traumas são reversíveis em Jesus. Uma vez eu vi um desembargador, ele é desembargador do Tribunal do Trabalho daqui, e ele gosta muito de filosofia, e ele falando na palestra dele, estava lá eu assistindo a palestra dele no teatro, e ele chegou dado momento, ele falou assim, eu fiz 20 anos de terapia, estou fazendo 25 anos de terapia, não me lembro quantos anos, de terapia, para o meu terapeuta chegar para mim e me dizer chegar à conclusão que eu não tenho jeito, não vou mudar. Freud é basicamente quase isso. É quase isso. O meu terapeuta me disse que eu não vou mudar. E ele continuou falando, né? No aspecto filosófico da coisa, porque os caras gostam de romantizar. Às vezes você mergulha demais em filosofia e teoria e você sai da vida real. E ele falando isso, eu disse, meu Deus, não conheceu Jesus. Porque o dia que ele conhecer Jesus e ele ler a palavra, a Bíblia vai dizer, aquele que roubava não roube mais. Aquele que mentia não minta mais. Jesus transforma qualquer situação, irmãos. Não importa o que pareça por fora. Não importa o que você esteja vendo no natural. Jesus, Ele reverte qualquer situação. Talvez você tenha ouvido tudo isso eu falar, e você esteja aí, irmãzinha querida, de cabeça baixa pensando, ele descreveu meu marido, e agora? Eu quero dizer para você que Jesus reverte. Você, irmãozinho, se você também gosta de sair de casa porque seu casamento está ruim para Dedéu, eu ia dizer outra coisa, mas não pode não. Está ruim para Dedéu. Irmão, Jesus transforma. Jesus reverte. Se você, irmão, foi um dos que colocou que estava de luto pelo Brasil, não se condene. Eu quero dizer para você que Jesus reverte qualquer situação, inclusive a política. Eu quero encerrar com você lendo. Passa uma página agora e vai para Colossenses 2. Que eu quero te mostrar como Jesus é inigualável e como Ele reverte qualquer coisa. Como Ele continua no controle de tudo. Como Ele é capaz de nos preencher. Colossenses capítulo 2. Versículo 8. Olha o que Paulo está falando sobre as sutilezas desse mundo que às vezes tenta tirar a importância do Evangelho, puro e simples, Rabi. Como diz pastor Fábio. Como ele tenta, às vezes as sutilezas desse mundo, tenta nos tirar. Eu não sou contra não, irmãos, cursos, palestras e livros, pelo amor de Deus, eu gosto de tudo isso, viu? Eu consumo.
eu só quero dizer para você que não é isso que faz o Evangelho ser o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus puro e simples, em si mesmo. Aí Paulo diz assim: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Olha o 9 agora, preste atenção nisso. Porquanto nele, em quem? Em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aleluia. Também nele vocês estão aperfeiçoados. Espera aí. Toda a plenitude reside nele. E quem é que também está nele? Sendo alimentados. Aí ele vai e continua no 10. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Aqui principado e potestade não é só demônio, viu gente? Tem gente que acha. Eu por muitos anos achei que principado e potestade se referia só a demônio. Não. Principado e potestade se refere a grau de autoridade. Quando num contexto de demônios, está falando de castas superiores de demônios. Vocês entenderam? Entenderam? Então se eu disser assim, o principado de Mônaco, não é um demônio que está em Mônaco, não. O principado de Mônaco se refere à dinastia que governa aquele lugar, a monarquia lá, entenderam? Deu para entender mesmo? Sério? Quem entendeu, diga amém. Amém. Senão eu ia repetir. 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo. Agora, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Agora eu quero que você venha comigo, preste bem atenção nesses dois últimos versículos que eu vou ler, o 14 e o 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Peraí, preste atenção. Aqui se trata de uma cena de violência, preste atenção. Aqui Paulo está falando de violência. Como assim violência? Paulo está dizendo o seguinte: Jesus pegou o escrito de dívida. O que é o escrito de dívida? Eu vou dar um exemplo, se fosse trazendo para o mundo de hoje, no mundo jurídico, seria o que a gente chama hoje de carta de crédito. O que é uma carta de crédito? Cheque, promissória, duplicata, certo? Vamos pegar a promissória, escrito de dívida, promissória. A promissória é uma confissão de dívida, sim? Amém? Digamos que tinha uma promissória assinada por nós, que eram os nossos pecados. E isso adivinha da lei de Moisés. A lei de Moisés deixou as ordenanças e disse: a alma que pecar, essa morrerá. Então todo mundo que transgredisse aquelas regras, aquela lei, estava sujeito ao castigo, automaticamente estava devendo. Amém? Foi o que Paulo disse lá em Romanos, que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, certo? Então todo mundo tinha uma promissória do seu próprio pecado. Paulo está descrevendo uma cena de violência, está dizendo que Jesus pegou o escrito de dívida, ou seja, ele pegou a promissória da sua mão e encravou ela na cruz. Você sabe quando pregaram a mão dele, lá o prego, aqueles pregos que seguravam a mão dele, a placa que zombava dele, escarnecia dele, aqui Jesus, o rei dos judeus, na verdade, tudo aquilo ali eram as nossas dívidas encravadas naquele madeiro. Mas o versículo 15, ele traz uma cena ainda mais violenta, ainda mais escandalosa. O versículo 15 diz assim: e despojando, agora sim está falando de demônio, e também de reinos terrenos. Ele diz: despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo,
triunfando deles na cruz. Deixa eu explicar aqui para você o seguinte, preste atenção nisso. Lá no Salmo capítulo 2, diz que os reis se levantavam contra o ungido do Senhor, ungido com o minúsculo, ali estava falando de Jesus, e planejavam contra ele. Aí diz que ele, mas porém o ungido do Senhor, do seu alto trono, ri deles, zomba, despreza eles. Preste atenção nisso. O versículo 15, aqui a palavra expôs ao desprezo, vou soletrar, tá? D-E-I-G-M-A-T-I-Z-O, degmatizo, diz tornar um exemplo, mostrar como exemplo. Preste atenção, escute. Quando crucificaram Jesus na cruz, os judeus estavam, os romanos especialmente, estavam tentando passar uma mensagem de que ele era exemplo para que ninguém mais se voltasse contra a autoridade romana e judaica. Você está entendendo isso? Era para Jesus, na vergonha que passou por estar ali nu, pelado, apanhado, xingado, cuspido, chutado, socado e pendurado, pregado na cruz, era para ele estar exposto e servir de exemplo. Mas na verdade, no reino espiritual, Jesus, ao fazer isso, pegou todas as autoridades da terra, as autoridades do inferno, e expôs eles ao ridículo. Jesus, ao amar e perdoar, e a redimir todo mundo dos seus pecados, cravar todos os escritos de dívida, ele na verdade é quem humilhou todo mundo. E a Bíblia diz que isso aconteceu para que um dia todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus é o Senhor, e nenhum outro há salvação. Nenhum outro vai ter a habilidade de fazer o seu coração arder de verdade, irmãos. Nenhum outro vai conseguir atingir, dividir a sua alma, o seu espírito. Nenhum outro vai conseguir, como disse a Bíblia lá em Atos, perfurar o seu coração com as suas palavras. Nenhum outro vai conseguir, irmãos, revelar para você a sua vida, pegar você em todo o seu, naquele seu ponto fraco, naquele cômodo do seu coração que ninguém chega. Ele consegue chegar, irmão. Como ele chegou para Natanael e disse: olha, Natanael, Filipe foi chamar você lá, mas antes que ele chegasse, eu te vi sentado debaixo daquela figueira. Você estava escondido ali, parecia que ninguém ia ver você. Ali você podia derramar as suas lamúrias, as suas lamentações, sua indignação contra as autoridades judaicas, mas eu vi você assentado lá. Nenhum outro vai conseguir isso, irmão. Nenhum outro irmão vai conseguir preencher você desse jeito. Não tem sexo, irmão, que substitua isso. Não tem bebida que substitua isso. Não tem ciência que substitua isso. Nada pode sobrepor isso, irmãos. Ele é Jesus de Nazaré, irmãos. Aleluia! O Deus ressuscitado, aquele que era, que é e que há de vir, aquele cuja presença todo o ser que está nos céus, na terra e embaixo da terra tem que se dobrar, tem que se submeter a Ele. O majestoso Jesus, irmão, aquele em quem reside toda a plenitude de Deus, tudo que Deus é, tudo que Deus pode, reside nele. Ele é Jesus, o inigualável. Ele expôs, ele envergonhou eles, ele riu deles. Não importa se você parece que está sendo humilhado, sobrepujado, deixado de lado. Não importa se não dão nada por você. Fizeram isso com ele primeiro. Mas deixa eu lhe dizer, não teve um segundo de Jesus aqui na terra em que ele deixou de ser rei.
Você está entendendo isso, meu irmão, minha irmã? Escute o que Deus está falando com você. Não tem um segundo seu aqui na terra, se você aceitou Jesus, que você deixou de ser filho de Deus. Você não deixou de ser filho de Deus por causa de um pecado que você eventualmente cometeu. Você não deixou de ser filho de Deus porque você está mais pobre do que antes. Você não deixou de ser filho de Deus porque você foi xingado, humilhado, desprezado. É só você deixar o leão rugir, irmão. É só você deixar o rei aparecer. Aleluia. Curva a sua cabeça nesse momento.